Olá pessoal, olá meu Mato Grosso do Sul, estamos de volta à Contabilidade Geral comigo, o professor Maicon. Pessoal, hoje a gente vai falar sobre escrituração contábil e lembra que eu falei em aulas passadas, regime de caixa de competência e no final exercício de fixação. Escrituração contábil é o registro dos fatos contábeis segundo princípios e normas técnico-contábeis, tendo em vista demonstrar a situação econômica patrimonial da entidade e o resultado econômico por ela obtido em um exercício. O que é isso, professor? É aquilo que a gente falou, lembra daquela esqueminha conceitual da contabilidade? O contador é aquele cara chato que procura informação e vai registrar. Registro de forma acumulada. E vai registrar onde? Em livros, lembra? Como a gente falou. Quais são esses livros? Diário e livro razão. Falamos isso também na nossa primeira aula, se não me engano, né, meus queridos? Então, a escrituração é isso. Onde vai ser registrado esses fatos contábeis? Vão ser registrados nesses dois livros, Diário e Razão. Lembrando que diário é registrado de forma cronológica, dia a dia, forma diária mesmo. E o Razão, conforme a conta que a empresa tem ali no seu balanço patrimonial, na sua demonstração de resultado, demonstrado por conta. Então, pessoal, classificação dos livros empresariais. Vimos lá que a escrituração contábil é registrada em livros. Ela pode ser classificada em nível de utilidade, principal ou auxiliar, em nível de natureza, cronológica ou sistemático, ou sua finalidade, obrigatório ou facultativo. Aqui eu trago para vocês um quadro demonstrando essa questão da obrigatoriedade, da sua utilidade. Temos aqui o livro diário e o livro razão. São de sua utilidade, é o principal, é um livro obrigatório, finalidade obrigatória pela contabilidade. Já falamos que o diário é registrado de forma cronológica. O razão é sistemático, é por conta. Registro de duplicatas, caixa, conta corrente, esses aí são livros auxiliares. A empresa pode criar realmente um livro somente para registrar o seu movimento do caixa. Pode criar um livro realmente só das suas contas correntes para evidenciar. São livros todos auxiliares, de natureza sistemática, e são ambos facultativos. Hoje essa figura valor foi extinta, está havendo uma mudança na contabilidade, mas vou trazer para vocês porque vocês podem ainda ouvir falar sobre ele. Esse é o livro de apuração do lucro real, ou seja, apuração do lucro efetivo que a empresa teve para recolhimento de fins de imposto de renda, mas é uma questão tributária. Ele é um livro auxiliar, sistemático, mas obrigatório. Obrigatório por quê? Pelo fisco. Não é obrigatório pelas normas contábeis, mas é um livro que vem atender a questão do fisco para apuração de recolhimento do imposto de renda. Exigência legal. Como que nasceu isso? Né? Aqui eu trago para vocês que o Código Comercial é desde 1850, exige o livro diário. E os livros contábeis obrigatórios, entre eles, o livro diário e o livro razão, tem a sua exigência hoje registrada na ITG 2000. São normas contábeis, né, a título de conhecimento trouxe para vocês, mas mesmo para ter uma referência, um embasamento legal. Nada disso eu tenho pretensão de cobrar de vocês. Código Civil. O Código Civil também obriga a empresa a ter seus livros contábeis. E aqui eu gostaria de fazer uma ponte com vocês a respeito da questão tributária para algumas empresas. Empresas do Simples, né? Você talvez já tenha ouvido falar sobre o MEI, o microempreendedor individual, onde é taxado por aí que não precisa do contador, não precisa de uma contabilidade efetiva. E se você for ver realmente a lei que criou esse tipo de personalidade jurídica, MEI, ela traz realmente que você não precisa ter uma contabilidade efetiva, precisa ter somente um controle das suas entradas e das suas saídas. Mas, se a gente for ver a lei maior, e aqui é uma questão de direito, não vou entrar no mérito, mas só por título de conhecimento, temos o Código Civil. O Código Civil, no seu artigo 1179, diz que o empresário e a sociedade empresarial ou empresário são obrigados a seguir sistema de contabilidade, ou seja, é obrigado a ter um sistema contábil efetivo, é obrigado a fazer seu livro diário, seu livro razão. Então essa conversa que não precisa de contador não é bem assim. Realmente a lei que criou esse mecanismo tributário
microempreendedor individual e simples nacional, realmente diz lá que não precisa ter a contabilidade efetiva. Mas temos uma lei maior que obriga. Então não é bem assim, pessoal. Mas isso só a título de conhecimento mesmo para vocês, não é algo que eu vou cobrar efetivamente. Aí eu trago para vocês o regulamento do imposto de renda, que é a RIR, que ela é de 1999, e seus artigos que falam sobre a obrigatoriedade da escrituração do livro diário e livro razão. E ele não faz a menção, não cita particularidades de empresas que não pode ou pode ter, ele diz todas as empresas. Formalidades intrínsecas do livro diário e razão. Aqui mais assim para título de conhecimento de vocês, está também na nossa apostila. Como que deve ser o livro diário, sua encardenação. Assim, por uma questão mais prática, não vejo assim tanta obrigação de cobrar de vocês. É mais assim um conhecimento, né, para vocês adquirirem a formalidade como é feito o livro diário. Então temos aqui, terem suas folhas numeradas sequencialmente, contém termos de abertura e encerramento, tem que ter uma abertura, um encerramento, assinado pelo representante legal e pelo profissional competente, no caso seria o contador ou o técnico contábil. Lembrando que o nosso conselho extinguiu a personalidade de técnico, hoje ninguém mais se forma técnico, né? Esse foi o último ano, efetivamente, então não tem mais, agora é só contador. Mas os técnicos que estão ativos ainda está valendo, podem trabalhar tranquilo. E o registro público competente, onde? Junta comercial, se a empresa ali é cadastrada na junta comercial da sua cidade, ou se ela é uma sociedade civil simples, é em cartório. Formalidades intrínsecas do livro diário, né? Ela tem que ter o quê? O seu idioma em moeda nacional, em forma contábil, em ordem cronológica, dia, mês e ano, ausência de espaços em brancos, entre linhas, borrões, rasuras, tem que ser um livro, né, com base em documentos de origem externa ou interna, ou na sua falta em elementos que comprovem ou evidenciem fatos contábeis. Lembrando que essa questão aqui, forma contábil, também se aplica ao razão, entendeu? Então toda essa formalidade aqui também se aplica ao razão. Tirando a forma da questão cronológica, a razão ela é sistemática, por contas. Um exercício de fixação. O objetivo do livro diário consiste em quê, pessoal? Registrar de forma cronológica todos os fatos quantitativos ou qualitativos que afetam o patrimônio. Letra B, resposta correta. Por que não registrar as mutações do patrimônio? Não, a gente não fala nada de mutações do patrimônio ao final do ano. Registrar diariamente legal, todos os dados quantitativos do patrimônio. E qualitativos também, faltou essa questão. Apurar lucro ou prejuízos diários? Não, a apuração de lucros e prejuízos é sempre na demonstração de resultado. O livro diário, ele é um livro que demonstra o que a empresa está vivendo ali dia a dia. Formalizar os fatos contábeis para verificar a variação diária do ativo e do passivo circulante de uma empresa. A gente não faz apuração no livro diário. O livro diário é apenas a forma que a gente registra os fatos contábeis diariamente. A nossa verificação dessa questão a gente vai lançar onde? No balanço patrimonial. A gente tira esse resumo do diário e faz no balanço patrimonial, não exatamente no diário. Então, por isso que a nossa resposta correta é a letra B. Recolhimento das receitas, reconhecimento das receitas e das despesas. Lembra que a gente falou num exercício lá na nossa aula sobre regime de competência, que despesas antecipadas, as empresas que trabalham em regime de competência, quando ela faz uma despesa antecipada, lembra da nossa empregada doméstica que pediu aquele adiantamento? A gente vai registrar essa despesa antecipada no ativo e não numa conta de resultado, né? Porque efetivamente ela não aconteceu e a gente apenas fez um adiantamento. Está aqui, vou explicar para vocês. São dois regimes contábeis existentes hoje: o regime de caixa e o regime de competência. O regime de competência, eu registro as receitas no momento em que ela acontece efetivamente. Quando que acontece a receita? Quando efetivamente eu fiz o que? A prestação de serviço, se for um prestador de serviço, acabei e montei, por exemplo, vamos colocar aí um pedreiro, foi contratado para fazer uma sala. Quando ele faz a sala toda, ele entregou efetivamente o serviço, recebeu,
Então, quando ele entregou efetivamente o serviço, é o reconhecimento da receita, é efetivamente o ganho dele, pelo regime de competência. Se fosse pelo caixa, ele poderia reconhecer a sua receita no momento só que ele recebesse. Às vezes ele poderia receber parte do serviço agora e não ter terminado, então já reconheceria uma receita pelo regime de caixa. Já pela competência, não. Ele só consegue registrar essa receita no momento em que ele entrega o serviço. Ou no caso de venda de mercadoria, quando efetivamente a empresa entrega a mercadoria para o seu cliente. Às vezes tem cliente que compra a mercadoria, faz o pagamento, só que a empresa vai produzir essa mercadoria. Isso aí a empresa só vai registrar quando essa receita? Mas, peraí, o cliente não pagou a empresa efetivamente? Não pagou realmente, mas a empresa não pode reconhecer essa receita. Ela pode colocar lá no seu passivo receitas recebidas antecipadamente também. Registrar lá. Aí quando ela entregar efetivamente a mercadoria, ela tira do seu patrimônio e joga no seu resultado, demonstrando que efetivamente ela entregou a mercadoria. Isso trabalhando por regime de competência. No regime de caixa, nesse caso, ela recebeu efetivamente o valor pela mercadoria, então ela já pode registrar na sua receita pelo regime de caixa, e a questão da entrega é meramente formalidade, não conta, diferente do de competência, só no momento da entrega. Regime de caixa, eu posso então dizer que é uma receita recebida, recebeu, regime de caixa. E a despesa, quanto que eu reconheço a despesa no regime de caixa? A gente não falou, verdade. A despesa a gente reconhece no regime de caixa quando efetivamente a gente paga, diferente da competência, a gente não registra quando a gente paga efetivamente, mas sim quando ela acontece. Às vezes o pagamento pode estar associado com um acontecimento. Beleza, mera coincidência, registra-se também na competência. Mas às vezes aconteceu e você não pagou ainda. Então você registra aquela despesa no regime de competência e quando você pagar é mera formalidade. Tá aqui então, ó, regime de competência. A receita quando ganha, despesa quando incorrida. Aconteceu a despesa, registro no de competência. Mas eu ainda não paguei mais. Mas você registra porque você trabalha no regime de competência. Aquela despesa sua efetivamente ocorreu. O que não é receita? Receita antecipada. Como eu disse para vocês, conta lá do patrimônio líquido, lá no passivo, conta patrimonial, você registra. Você não entregou a mercadoria, você efetivamente não prestou o serviço. Então você registra em receita antecipada. Isso trabalhando, pessoal, no regime de competência. Quando você efetivamente prestar o serviço ou entregar a mercadoria, você apropria na sua receita, na sua conta de resultado. Está sentindo o mecanismo? Conta patrimonial, contas de resultado. Despesa antecipada. Mesma coisa. Dentro do regime de competência, aquela questão da empregada doméstica. Acho que ficou bem claro. A gente registra lá no nosso ativo. Quando a empregada doméstica, cada mês ela for prestando serviço, a gente vai apropriando a parcela correspondente daquele mês para o nosso resultado, nossa despesa. Um exercício, pessoal, para a gente entender melhor isso. Com base nas informações abaixo e no princípio da competência, a alternativa que demonstra corretamente o valor do resultado do exercício é: então, essa empresa, ela trabalha no regime de competência e com base nesses valores aqui, você vai me determinar qual que foi o resultado dela apurado. Temos despesa incorrida e paga, 45 mil. Na de competência eu vou registrar despesa não incorridas e pagas, 150 mil. E aí, a despesa não ocorreu, mas eu paguei, vou registrar? Isso no regime de competência. Despesa incorridas e não pagas, 30 mil. Receitas incorridas e não realizadas, 50 mil. Receitas realizadas e não recebidas, 100 mil. E a de cima que eu não li, receitas realizadas e recebidas, 75 mil. Vamos colocar isso no quadrinho para melhor a gente enxergar? Olha lá. E aproveitei, nosso exercício trata da competência, mas eu já evidenciei como seria no regime de caixa, para vocês verem que legal, como que é importante a empresa definir o seu regime de competência ou de caixa. Descrição dos fatos. Despesa incorrida e paga, 45 mil. Na do caixa, eu
registro. Na de competência também eu registro, porque ela foi uma despesa incorrida e paga. Despesa não incorrida e paga. A despesa não ocorreu, eu não registro na competência, mas eu paguei. Então eu registro no regime de caixa. Despesas incorridas e não pagas. Agora ao contrário, não registro na do caixa e registro na competência. Receitas recebidas e não realizadas. Recebidas eu registro no caixa, no regime de caixa. No princípio da competência eu não registro, 00. Receitas realizadas e recebidas. Recebi, registro no caixa. Realizei, registro na competência. Isso aqui, pessoal, no final, então, nós temos o quê? Uma somatória das despesas. Pelo regime de caixa, a empresa trabalhando nessa situação teria registrado 195, a receita 125. No regime de caixa, ela teria registrado um prejuízo, apurado um prejuízo de 70 mil. Já no regime de competência, a empresa teria registrado um lucro de 100 mil. Poxa, mas só por causa de um regime, então, que coisa louca que essa contabilidade. Deu um prejuízo e no outro deu lucro, como que isso funciona? É realmente isso mesmo. Porque a empresa, em um momento, ela considera o seu desembolso efetivo, mas na verdade, num período de tempo, ela não vai ter. Então, isso aqui, ao passar do tempo, quando ela receber a receita dela, quando acontecer a despesa, ela vai registrar aqui, efetivamente. O que aconteceu? Ela teve mais despesas desembolsadas, por isso a Caixa demonstrou realmente esse prejuízo. Demonstrar uma situação, um regime de caixa, um regime de competência, um é melhor que o outro, eu posso afirmar por isso? Não, depende da situação que a empresa vai viver no decorrer do período. Entendeu? Esse período, efetivamente, houve um prejuízo se fosse na questão de caixa registrado. E na competência trariam. Hoje as empresas, todas em sua totalidade, trabalham sempre na questão de regime de competência. Eu queria evidenciar para vocês uma única entidade que trabalha com os dois. Essa é a única que trabalha com os dois, que seria o órgão público. O governo, ele trabalha tanto no regime de caixa como no regime de competência. Como que é isso? Como que o órgão público trabalha com os dois? Uma hora registra um, uma hora registra outro. Quase isso. Eu quero dizer para você que na despesa, ela trabalha com o regime de competência. E na receita, ela trabalha com o regime de caixa. Ela só registra uma receita, uma entrada de recurso, quando efetivamente o contribuinte paga um imposto. Não só o fato do contribuinte ter declarado que tem aquele imposto para pagar, você, por exemplo, esse ano declarou seu imposto de renda, deu um imposto a pagar, você declarou ao governo, mas você recolheu? Não recolheu. O governo registrou aquela receita? Só mediante quando você pagar, o governo vai registrar. E o governo, quando tem as suas despesas, né, suas compras de material, ela só registra realmente no momento que ela incorreu, no momento que ela aconteceu. Então, o governo é o único que trabalha com as duas situações mistas. E as empresas, em sua totalidade, trabalham pelo regime de competência. Então, pessoal, lembrando lá a questão do débito e crédito, lembra que eu falei que a gente ia tratar melhor sobre isso? Para cada operação há um débito e um crédito de igual valor. Não há débito sem crédito correspondente. Eu posso ter mais de um débito, mas eu posso ter um crédito só, mas a soma dos dois vão ser iguais. Eu posso ter 10 débitos contra um crédito, mas o valor de ambos serão iguais. Então, nunca há uma aplicação de recurso sem sua origem correspondente. Nunca há uma origem de recurso sem seu débito correspondente. Isso foi a figura trabalhada lá na nossa aula 2, só para recordar. E agora, pessoal, lembra que eu falei para vocês que eu vou tentar tirar esse preconceito errado da contabilidade, dizendo que a contabilidade trata tudo o inverso? Por que a contabilidade convencionou que no ativo eu debido e no passivo eu acredito? Está aqui, ó. Olha o raciocínio da empresa aqui. Entendeu? Uma empresa é dotada de CNPJ. Uma empresa nasce a partir da intenção de uma pessoa empreender um negócio ou mais de uma pessoa, um grupo de pessoas. Forma-se uma empresa, constitui uma personalidade jurídica. Então temos aqui o capital do sócio. Pode ser uma única pessoa ou um grupo de pessoas.
ele investe, faz investimento de recursos na empresa. Então, digamos que a empresa, ela na verdade, ela tem uma credora. Quem que é seus credores? É o capital social, é o sócio, é o pai da empresa. Então a empresa detém crédito do sócio, por isso que desse lado eu tenho a natureza credora, por isso que aqui eu acredito. Já capital de terceiros, quem são os capitais de terceiros? Empréstimo junto ao banco, outros recursos, os funcionários trabalham o mês todo, só recebem no mês seguinte, então financia a empresa, a empresa tem um crédito com eles. Em contrapartida, meu lado devedor, quem que é? Meu caixa, minha empresa é devedora para com o meu caixa. O meu banco, a empresa é devedora para com o banco. Ou até mesmo a questão dos seus estoques, ou seu imobilizado. Tudo aqui ó, tem natureza devedora, por quê? Ela não tem esse recurso em si. O recurso dela é tudo vindo daqui, proveniente daqui. Então por isso que eu tenho natureza devedora desse lado e tenho a natureza credora. Aqui eu tenho a aplicação e aqui eu tenho a minha origem de recurso. Entendeu, pessoal, a origem do débito e crédito? Quero deixar o meu abraço para você. Espero ter sido compreendido nessa questão do débito e crédito. Espero ter conseguido tirar esse preconceito de vocês em relação ao débito e crédito. Meu grande abraço. Vamos fazer os exercícios e estude a apostila que tem material lá complementar. Obrigado, até mais.